Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus está começando, iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa semanal, onde aqui nos encontramos para compartilhar conhecimento. No programa de hoje estudaremos a lição de número 6 com o tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Esta lição que será ministrada presencialmente em todas as congregações no dia 5 de novembro, domingo pela manhã. Nós, portanto, iremos agora ler o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe alusiva à ministração deste tema de hoje. Vamos ao texto áureo que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. A verdade prática nos diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Esta perícope está na carta paulina aos Efésios, capítulo 6, verso 18 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A apresentação da lição, nós temos, como sempre, três principais objetivos. O primeiro é expressar a importância da oração pela causa de missões. Em segundo lugar, pontuar a bênção de contribuir para missões. E em terceiro lugar, refletir a respeito da vocação missionária. No primeiro tópico da lição, nós iremos apresentar e estudar e analisar aqui no programa Orando pela causa de missões, onde nós temos três subtópicos. No primeiro, a importância da oração na obra missionária. Em segundo lugar, interceder. E em terceiro lugar, despertar a igreja local para a obra missionária. Que bênção, que maravilha! Nós queremos louvar a Deus por sua companhia aqui conosco. Obrigado por sua audiência. Você que está aqui pela TV Kairos, canal 7.1 e também nas regiões aqui próximas à nossa cidade, Deus te abençoe. Você que está pelo canal do YouTube da TV, também você seja muito bem-vindo ao programa e também, consequentemente, abençoado. Aproveite para compartilhar o link do programa para que outras pessoas sejam alcançadas, portanto, sejam abençoadas pela ministração da palavra do Senhor. No programa de hoje, nós iremos estudar sobre este tripé da obra evangelizadora, que é orando, contribuindo e indo, fazendo missões. Assim, nós logo de pronto entendemos que há três formas distintas de se fazer a obra missionária, a obra evangelizadora e, portanto, cumprir a grande comissão que é com estas três ações de cada um daqueles que foram salvos e alcançados pela palavra do Senhor. Com muita alegria, hoje eu estou recebendo aqui para trabalhar, comentar, expor, compartilhar conhecimento o pastor Elias Gomes, que sempre está aqui nessa mesa abençoada para que a gente possa conversar hoje, pastor Elias, sobre a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Aqui nós temos, pastor Elias, esse tripé
né, da grande comissão, onde todos os salvos são chamados a fazerem e a praticarem estes 3 verbos, essas 3 ações aqui. Bem-vindo, pastor Elias, mais uma vez. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí do outro lado. Muito bem, nós já estamos na lição de número 6 e já caminhando já para a metade deste trimestre e na ocasião hoje vendo essa multiforme maneira ou das várias formas como o crente, como aquele que foi chamado ou designado por Deus, pode se envolver com missões, pode se envolver com a realização dessa obra tão importante, tão indispensável para a igreja atual. Então, nós veremos que a pessoa, de alguma forma, ela poderá, sim, estar envolvida com aquilo que é mais precioso, que é levar a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Muito bem. No primeiro tópico, nós iremos trabalhar aqui no programa, nesse primeiro bloco, orando pela causa de missões. E aqui nós iremos compreender e também nos atentar para a importância da oração na obra evangelizadora. Nós vamos compreender neste primeiro tópico, pastor Elias, que é vital para a vida da igreja, que é vital para a subsistência dessa obra, a oração, sem a qual nós vamos ter um trabalho deficitário. Mas se nós entendermos a importância da oração na obra missionária, nós então iremos não somente ensinar sobre, mas sobretudo e principalmente, né, colocar em prática. Aqui o comentarista, ele apresenta a importância da oração na obra missionária. E ele apresenta, pastor Elias, nesse primeiro subtópico aqui, a importância da oração na vida de Paulo, apesar de ser Paulo, né? E aí ele traz, embora considerado um gigante na fé. Veja que mesmo Paulo, com toda a experiência, com toda a bagagem cultural que ele tinha, com toda a bagagem religiosa, com toda a bagagem de conhecimento que ele tinha, mas mesmo assim Paulo, ele se aplicava à oração. Com certeza. Nós vemos, pastor Epaminondas, todo e qualquer cristão, não necessariamente com conhecimento ou com nível de intelectualidade elevado, ele compreenderá com o mínimo temor da parte de Deus que a oração é um caminho indispensável para o triunfo na vida cristã, para o triunfo ministerial e, na ocasião missionária, também não deixa de ser absolutamente necessário. É, por assim dizer, uma arma poderosa que o próprio Senhor deixou para a igreja. É um meio de comunicação através do qual o crente se comunica com os céus e tem a orientação, e tem a ajuda, e tem, digamos que, a assistência necessária para realizar eficazmente o trabalho do Senhor aqui na terra, no que diz respeito a executar o ID do Senhor. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, um dos homens que mais falou sobre oração, e não só falou sobre oração, como também teve uma vida de oração. Tanto ele orava, como compeliu os irmãos a orarem, a buscar a presença do Senhor. Nós vemos que há um versículo na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,17, que ele usa exclusivamente só para dizer, orai sem cessar. Romanos 12,12 diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e ele diz assim, perseverai em oração. E voltando para esse contexto missionário, ou para a execução da obra evangelística, ele faz ênfase com muita contundência em Efésios capítulo 6, versículo de número 18 ao 20, que é, inclusive, a leitura bíblica em classe que o Senhor já leu aqui. Ele compele os irmãos a orar em todo o tempo, com oração, com súplica no Espírito, vigiando em todo o tempo, porque esta oração é uma porta de inspiração para que ele levasse a mensagem e essa mensagem de caráter evangelístico chegasse nos ouvidos daqueles que lhe ouvissem com confiança,
com, digamos, com credibilidade, porque ela não era uma palavra qualquer, é uma palavra proveniente de Deus. Então, a oração é como que fosse uma espécie de chancela da parte de Deus ali, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Uma vez que, por meio da oração, os milagres poderiam acontecer, por meio da oração, as providências divinas poderiam se manifestar, por meio da oração, viria também proteção da parte de Deus à vida daqueles que ministram, à vida daqueles que se envolvem com a prática evangelística. Então, sobremodo, nós vemos que a oração ela é fundamental na questão evangelística. E desse modo não se pode imaginar a obra evangelizadora, seja com missões locais, missões urbanas, seja com a obra evangelizadora no campo rural, seja nas missões transculturais. É impossível imaginar, pastor Elisa, essas campanhas evangelizadoras, essas campanhas missionárias, sem serem regadas com a oração. E aí a gente percebe no próprio ministério do Senhor Jesus. O ministério de Jesus baseado em uma vida constante de oração. Tem até um hino da harpa cristã que eu gosto muito, no jardim, Jesus Cristo clamava. A gente olha os evangelhos e você percebe Jesus sempre orando, realizando milagres, pregando o evangelho do reino, e ele volta para a oração, continua a fazer então, e pregar o reino de Deus. A importância que a igreja deve dar à oração, ela é uma questão de vida ou morte, espiritualmente, no sentido de impulsionar essas missões, no sentido de fazer com que um povo se levante, um povo aguerrido, para então dar sequência a essa obra evangelizadora. Portanto, a oração na vida das missões, como Paulo havia, é indissociável. Com certeza, pastor Epaminondas, é indispensável que se observe as articulações, as questões logísticas, a questão da preparação idiomática, preparação cultural, tudo isso é muito importante e devem ser observados diligentemente na questão missionária, em especial aqueles que vão propriamente realizar as missões. Mas nós vemos que existem barreiras também que são espirituais, porque se trata não de uma obra física, mecânica propriamente, se trata de uma questão de natureza ou de ordem espiritual. E, assim sendo, as armas que devem ser usadas são as armas espirituais. E a oração é, por assim dizer, uma das mais potentes armas espirituais que o cristão pode usar e está ao seu dispor. Então nós vemos que, por vezes, o apóstolo Paulo falando sobre a oração na condição de uma arma espiritual. Então, para que a obra seja realizada de forma eficaz, de forma que se possa esperar resultados satisfatórios, é necessário que se observe este fator, o fator oração. Nós vemos em Colossenses, pastor Epaminondas, se o senhor me permite ler, no capítulo 4, verso 2 e 3, Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, olha aí, ele que estava desbravando lugares, enfrentando adversidades, enfrentando cultura, enfrentando reinos, enfrentando imperadores, pessoas que eram absolutamente terríveis, pessoas violentas, e ele estava dizendo assim, orando por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O importante aqui é que, apesar dos desafios, apesar das dificuldades que a obra ou a execução das atividades missionárias apresentava, ele não recuava, ele não retrocedia. Pelo contrário, ele tomava posse do equipamento divino
Eu estou falando aqui equipamento divino, eu estou me referindo às A armas armadura. espirituais, às armaduras espirituais, às armaduras de Deus. Inclusive, ele expõe lá em Efésios capítulo 6, mas, sobremodo, a oração aqui, que é o elemento indispensável para que eles tivessem triunfo sobre tudo aquilo que eles enfrentariam nas suas, digamos, nas suas missões ou nas suas ações evangelísticas. Era esse ponto que eu queria destacar aqui nessa conversa inicial sobre a armadura de Deus. No contexto aqui do versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O contexto aqui nós conhecemos, né? Paulo, ele está tratando de um soldado, ele está usando a metáfora, né, da armadura de um soldado romano, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçados os pés com a preparação do Evangelho. E a oração faz parte dessa armadura espiritual, né? A oração aqui, ela deve ser observada como fazedora parte de uma armadura. Ele diz: tomai toda a armadura, não é parte da armadura. E é aquilo que o senhor muito bem disse na fala inicial, eu tomei nota aqui. Às vezes, muitos querem sair para o campo evangelizador, para o trabalho de missões, se preparam intelectualmente, e tem que se preparar mesmo intelectualmente, né? Se prepara culturalmente, mas às vezes deixa de se preparar com toda a armadura de Deus, pega apenas parte dessa armadura. E a oração, ela é extremamente necessária. Ele diz, orando em todo o tempo, aí ele diz, com toda oração e súplica, porque a oração, nos parece, pastor Elias, que a oração é o gênero, mas existem algumas espécies, né? Na oração, a gente pode, em oração, adorar a Deus, em oração, nós podemos invocar a Deus, em oração, nós podemos interceder, que é aqui o segundo subtópico, do qual o senhor já comentou, em oração, nós podemos suplicar, não é verdade? Então, veja que a oração, ela é indispensável na obra evangelizadora, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, e quando ele elenca aí as armaduras, parece que ele direciona uma especificidade para cada tipo de arma ou de armadura, e a oração, ela é, por assim dizer, parece que é a base de todas elas, ou é a coroa. Quando ele faz o fechamento, parece que ela está devidamente linkada com todas as outras, né? Ou seja, ela apresenta um caráter indispensável de forma assim, bem mais expressiva. E nós observamos que a oração aí, inclusive, se trata de proteção e segurança dos missionários. Há quem pense que aquele que está envolvido diretamente com as questões espirituais, ele não tem fragilidades ou debilidades físicas, emocionais, etc. E, por vezes, não pensa em recuar, não pensa em retroceder. Quantas das vezes determinados homens ou mulheres de Deus passam por adversidade, sim, na execução de um chamado divino. Todavia, existe a oração, e é por isso que o apóstolo Paulo está falando também em 2 Tessalonicenses, pastor, capítulo de número 3, verso 2, ele diz assim, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Olha aí, duas características dos homens com os quais eles se deparariam no campo missionário. Quantos homens com os quais o apóstolo Paulo se deparou? Quantas das vezes ele fugiu, quantas das vezes ele apanhou, quantas das vezes ele sofreu açoite no campo missionário, em plena ação missionária. Mas em todo o tempo ele não recuou, ele não retrocedeu, porque tinha igrejas que estavam cobrindo eles de oração. A igreja de Antioquia era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que buscava a presença de Deus, enviava, mas também, além das outras responsabilidades, uma responsabilidade máxima aqui é o aspecto da intercessão, ou seja, a responsabilidade espiritual, de modo que ele diz assim, quantas perseguições nós sofremos em Listra, em Antioquia, em Icônio, lá na Galácia, né? Mas de todas o Senhor nos livrou. Olha aí, por vezes teve até como que morto,
foi retirado e lançado fora da cidade como morto, mas estava vivo e escapou com vida, porque o Senhor estava cuidando dele. Para encerrar este primeiro bloco do programa, eu quero ler uma frase citada pelo comentarista. Eu quero destacar esta frase, está no terceiro subtópico, abre aspas. O autor da lição diz assim: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. E ainda no auxílio missiológico que está aqui na revista do professor, lá no também último parágrafo, comentando o livro Missão Urbana do pastor José Alves, o comentarista diz o seguinte, citando, este autor: nossa negligência na intercessão poderá trazer sérios prejuízos para nossas cidades. Pastor Elias, nós podemos concluir esse primeiro bloco dizendo que a igreja ela precisa orar, A igreja precisa descer no jardim da oração, se pôr de joelhos, para que os pregadores sejam usados pelo Senhor, para que os missionários não retrocedam, para que a obra evangelizadora nos bairros mais longínquos e mais difíceis de penetração, naqueles bairros onde ocorrem muitas violências, os nossos evangelizadores sejam protegidos, guardados pelo Senhor. A igreja precisa orar para que o próprio Espírito coloque na boca daqueles que se levantam para evangelizar, coloque a sua palavra, não é verdade? A igreja precisa orar com esses propósitos, incessantemente, Aqui se tratando de missão urbana, se tratando do nosso contexto local aqui, o comentarista diz: nossa negligência na intercessão poderá trazer sérios prejuízos para nossas cidades. Quantos bairros, quantos vilarejos, quantas vielas, quantos becos dessas cidades ainda não foram alcançadas, às vezes por falta de intercessão, para que Deus até mesmo levante mais obreiros para a seara, porque Jesus disse que a seara é grande. E são poucos os ceifeiros, Nós vemos, pastor Epaminondas, que a oração é, por assim dizer, uma espécie de dispositivo que tem a capacidade de sensibilizar a igreja, para que ela tenha, assim, digamos que uma maior capacidade para perceber e ter um maior anseio pelas atividades, pela obra missionária. Porque quanto mais a pessoa, quanto mais o crente orar, não só pedir oração, porque a oração ela tem esse efeito, ela terceirizadamente, ela tem efeito, mas o efeito maior é quando o próprio crente ora. Nós precisamos de oração uns dos outros, mas nós também jamais devemos ignorar de que nós precisamos orar. Por assim, então, podemos dizer que devemos ter uma vida de oração. E na medida que nós procurarmos ter uma vida de oração e cultivar esse aspecto da vida cristã, nós seremos sensibilizados, nós enxergaremos com mais clareza a necessidade das almas que estão perecendo, descendo ao inferno. Nós anelaremos mais para que este ide seja executado quanto antes. E isso é muito importante porque o Senhor mesmo, conforme está em Mateus capítulo 9, que os ceifeiros rogaram ao Senhor da seara, porque viram o tamanho da obra e analisaram, disse, olha, poucos são os trabalhadores. E aí eles mesmos rogaram ao Senhor da seara, e quando o Senhor os designa, são eles mesmos, aqueles que são mais sensíveis à obra evangelística. Que maravilha! Vamos para o primeiro intervalo comercial, dizendo a você que a oração é o segredo espiritual para vermos Deus derramar um genuíno, autêntico e poderoso avivamento em nossa cidade, levantando evangelizadores, levantando pregadores, para que nos quatro cantos dessa cidade possam se levantar como arautos do reino de Deus, anunciando o evangelho da graça que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo e que Jesus em breve voltará. Não saia daí, voltaremos já já.
Voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando aqui a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Vimos no bloco anterior sobre a importância da oração neste ministério da pregação e da evangelização. Agora, no segundo tópico desta lição, nós iremos estudar sobre as contribuições. Em primeiro lugar, neste segundo tópico, nós iremos observar o sustento daqueles que fazem a obra missionária. Em segundo lugar, nós veremos sobre a contribuição para missões, juntar tesouro nos céus. E, em terceiro lugar, contribuir para missões é um privilégio. Pastor Elias Gomes, neste segundo bloco do programa, e também o segundo tópico, o nosso comentarista, o autor da lição, ele trabalha o segundo aspecto, né, daquele tripé que nós falamos no bloco anterior, que é indispensável à obra evangelizadora, à grande comissão e, portanto, à obra missionária. O sustento é missionário. Nós encontramos base para esse aspecto, né, da obra missionária, tanto no Antigo Testamento, com muita fartura de textos bíblicos, e também no Novo Testamento, inclusive o próprio Senhor Jesus. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vemos que o que acontece aqui no Novo Testamento como que embasamento para esta prática é, claro, um reflexo, é uma reprodução de um princípio que está lá no livro de Levítico, e nós vimos isso na nossa lição, e o apóstolo Paulo enfatiza que é uma mola prepulsora, portanto, é absolutamente necessário que exista, que haja essa manifestação por parte da igreja, a contribuição financeira para sustento daqueles que estão direta e intensamente envolvidos com os trabalhos do reino, estão envolvidos com as atividades missionárias, estão envolvidos com aquilo que o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios, capítulo 9, das coisas sagradas, ou daquilo que é sagrado. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso 13 e 14, diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho. Anunciou o quê? Que vivam do evangelho. Então isso aqui é uma atividade, isso aqui é uma ocupação, isso aqui requer dedicação. Isso aqui não é algo que deve ser feito esporadicamente, isso aqui não é algo que deve ser feito espontaneamente, no sentido de ser feito de qualquer maneira, ou como que alguém que desce de paraquedas. Não, isso aqui é feito com programação, isso aqui é feito com dedicação, isso aqui é feito com planejamento, e tudo isso requer, claro, uma vez que a pessoa se dedica assim, nesse aspecto, ela vai requerer, claro, sustento, e quem há de sustentar é a igreja. Por isso é que em Mateus, o Evangelho, capítulo 10, verso 10, o Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele ocupa-se nisso, se ele se dedica nisso, mais do que justo, mais do que reto, é lhe retribuir nesse aspecto, apresentando-lhe a devida assistência por parte da igreja. Então, pastor Elias, o princípio é aquilo que traspassa, né, tempos, épocas, gerações, culturas, ou seja, um princípio é o que vale em todas as épocas, em todos os momentos, e, portanto, está em pleno vigor, não é? E aí, pastor Elias, nós vemos essas contribuições, através delas, né, dessas contribuições, o Evangelho alcançando a Ásia Menor através do apóstolo Paulo, das viagens missionárias que Paulo fizera, Paulo sendo sustentado por várias igrejas, outras também não quiseram fazer parte, né, da obra missionária, né? E aqui Paulo, quando ele trata sobre contribuições
na carta aos Coríntios, especialmente na segunda carta, Paulo fala muito bem lá de um aspecto da contribuição que envolve todas as contribuições, especificamente para a obra evangelizadora, mas de um modo geral, que é a generosidade. A generosidade, pastor Elias, é um aspecto da contribuição que nós crentes não podemos perder de vista. Nós precisamos ser generosos. Não podemos de modo algum permitir que Mamon domine, reine em nossos corações, a ponto de fecharmos a mão e não contribuirmos de forma generosa e liberal para o reino de Deus. E aí nós temos a afirmação de que contribuir para a obra evangelizadora, para as missões, é juntar tesouro nos céus. Isso é maravilhoso. Com certeza, pastor Epaminondas. Há quem defenda a ideia, e é uma ideia verdadeira, que o dinheiro é um elemento que todas as vezes em que se trata dele, mexe com muita gente e mexe de uma forma diferente. As pessoas têm as suas emoções alteradas, porque é como que mexessem no tesouro delas. A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem, aí está o seu coração. Então, quanta gente, agora, por exemplo, nos assistindo, que o tesouro delas são os bens materiais, é o dinheiro, e ocupa um lugar de destaque acima da piedade, acima da misericórdia, ocupa um lugar de destaque acima de tudo aquilo que é mais relevante na vida espiritual. E nós devemos tomar cuidado nesse quesito, porque é em tratando do dinheiro que no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, o Senhor chama de mamon, justamente porque vê a inclinação exacerbada dos corações para o dinheiro. Assim sendo, as pessoas utilizam-se de várias justificativas para não contribuir, mas a motivação real e originária que está por trás é justamente o apego ao dinheiro. Isso é muito perigoso, razão pela qual o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, dizendo que há muitos que se perderam, que estão afogados na perdição, justamente por causa dessa entrega a esse Deus. O único elemento que é comparado paralelamente a um Deus aqui no coração das pessoas é o dinheiro, aquilo que ele chama, em Mateus capítulo 6, ele chama de mamon. Isso é muito perigoso. Nós vemos que, por vezes, o apóstolo Paulo, há igrejas, como o senhor falou, que não abria mão, que era, digamos que, mão fechada, não contribuía. Por vezes, outras contribuíam acima do que ele estava precisando, acima do suprimento das suas necessidades. Isso é muito bom, isso é extraordinário, porque ainda hoje é assim. Ainda há pessoas que fecham a mão, como nos diz Provérbios 11, 24. Fecha a mão e lhe retém mais do que lhe é devido, mas é para a sua própria perda. Mas há outros que abrem a mão e é para o seu próprio, para a sua própria prosperidade. Então, nós vemos que esta realidade ainda acontece hoje. Nós sabemos que para servir a Deus na obra missionária, no aspecto de contribuição financeira, é necessário entender que isso é uma ação que agrada o coração de Deus, é uma ação movida por fé, uma ação que reflete generosidade, reflete fé e reflete também amor, gratidão da parte de Deus. Então, nós vemos que é uma prática, e deve ser uma prática da igreja, o ato de contribuir a fim de que a obra missionária seja devidamente e eficazmente realizada. Como exemplo, nós podemos citar a igreja que estava na cidade de Filipos. Olha o que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Isso aqui é maravilhoso, não é? Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação, olha só, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí, pastor Elias, o capítulo 4, versículo 16, da mesma carta, o apóstolo Paulo diz assim: porque também uma e outra vez, olha só, não foi só uma vez, né? Uma e outra vez fala de constância, de habitualidade, de desapego, porque também uma e outra vez me mandasse o necessário
a Tessalônica. E aí o comentarista diz assim: por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Os filipenses eram irmãos liberais, no sentido de que não eram presos à matéria, aquilo que o pastor Elias disse, né? O tesouro deles não estava aqui na terra. Os filipenses eram crentes generosos, os filipenses eram irmãos que, embora os seus pés não podiam ir, mas as suas contribuições, elas enviavam os pés do apóstolo Paulo para que a igreja pudesse alcançar outros campos missionários, como alcançou. E, portanto, veja que aqui nós temos essa igreja extremamente generosa. E aí, pastor Elias, nós somos convidados pelo Senhor a cooperar. Isso é um privilégio, que é exatamente o terceiro subtópico. Deus, o Senhor, nos dá os bens materiais, Ele nos abençoa, né? Ele fornece, Ele é o nosso mantenedor primeiro, o Senhor, né? Ele é o nosso mantenedor, Ele nos dá o nosso sustento, os bens materiais que temos, e agora Ele nos convida a fazermos parte dessa obra evangelizadora como cooperadores também financeiramente. E aí o comentarista, eu gostei bastante, fazer isto, pastor Elias, torna-se não um peso, né? Torna-se não um fardo, e não pode ser visto como um fardo. Contribuir com valores, contribuir com dinheiro, não pode ser visto por nenhum cristão, por nenhum salvo, como um fardo, mas como um privilégio dado por Deus, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas. Eu diria que o primeiro passo para ter essa disposição para contribuir diligentemente quanto à obra missionária, primeiro é necessário tornar-se um senhor do dinheiro e não escravo. Há muitas pessoas, quando amam o dinheiro, o coração delas se torna um escravo e não senhor do dinheiro. Quem dita as regras, quem dita o direcionamento, não são elas para o dinheiro, é o dinheiro que dita para elas. Isso é muito preocupante, porque há muita gente hoje, pastor Epaminondas, que é livre de muitos outros aspectos, mas quanto à finança, elas são presas, elas são escravas, e acaba que migrando para o caminho da avareza, por assim dizer, que é o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. E quem é assim, não necessariamente tem bens. Tem pessoas que não têm bens materiais, não têm dinheiro, mas têm essa inclinação. Então, para se ter essa inclinação, não necessariamente precisa ter bens materiais, porque há muitas pessoas que querem associar o rico com a avareza. Não, há pobres financeiramente que também são avarentos, e isso é um fator para se refletir. Então, a Bíblia diz que, lá em Eclesiastes capítulo 5, aquele que ama o dinheiro, aquele que ama as coisas materiais, nunca se fartará dele. Isso é muito preocupante. Quanta gente por aí procurando se fartar do dinheiro, mas há um impropério, há uma dificuldade, que é o amor a esse dinheiro. Então, em primeira instância, as pessoas que estão nos assistindo agora devem entender que aquilo com o qual elas vão contribuir na obra missionária é justamente daquilo que o próprio Senhor já lhe deu. Como disse Davi, quando ia ofertar, quando ia contribuir na obra de Deus, ele mesmo diz: Senhor, eu vou dar daquilo que tu mesmo já me deste. Então o Senhor não está requerendo algo que ele não deu, é algo que o próprio Senhor já lhe concedeu. Como o Senhor falou, Ele nos dá o devido sustento em todas as áreas da nossa vida, inclusive naquilo que nós precisamos, nas nossas demandas diárias, de rotina, mas nós temos sim condições de contribuir para, assim, imaginemos que cada mantenedor, cada sustentador, cada contribuinte seja uma espécie de missionário que está fazendo missões por meio das suas contribuições financeiras. E outra coisa que se deve destacar é não perdermos de vista que missões aqui não se refere apenas
as missões transculturais. O termo missão, ele é genérico. Nós temos missões transculturais, lembrando que são aquelas que transpassam a cultura ou a nossa cultura, né? Nós temos missões rurais, que são aquela obra realizada no campo rural. E nós temos as missões urbanas. Veja que as contribuições das quais o texto bíblico se refere são as contribuições de modo geral. Vejo que, pastor Elias, é um privilégio contribuir, é um privilégio fazer parte como cooperador da obra evangelizadora, ganhando almas para o reino de Deus a partir das minhas contribuições, cooperando com o Senhor. E aí nós podemos, pastor Elias, encerrar este segundo bloco dizendo que quando um servo de Deus, quando uma serva do Senhor contribui generosamente, com coração voluntário, com amor pela obra de Deus, esse irmão, essa irmã acaba que ajuntando tesouro no céu. Isso é maravilhoso, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. O apóstolo Paulo, quando vem falar lá em 1 Coríntios, vem falar sobre a obra da salvação e ele vem falar justamente sobre esse processo de pregação. Ele diz que um prega, o outro ali evangeliza, o outro ali ganha, o outro ali vai cuidar, vai discipular. Então, é um processo constituído de etapas. E nós sabemos que muitas das vezes o Senhor pregou para alguém e aquela pessoa, ela não aceitou Jesus naquele momento, naquele dia, naquela ocasião. Ela vai aceitar Jesus noutra ocasião que um outro está pregando. Mas a palavra que foi pregada pelo Senhor, aquilo que foi executado naquele dia que o Senhor se deixou ser usado pelo Senhor no seu reino, naquele momento, ficou matutando na mente daquela pessoa, ficou trabalhando, de modo que o dia da aceitação é só uma culminância daquele ato, é só o fechamento daquele momento, e depois tem outro que vai trabalhar. Por isso que Paulo diz que um planta, o outro rega, o outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Enfim, é um conjunto de atividades, e para cada etapa dessa, para cada ação evangelística realizada, certamente o Senhor tem galardão para aqueles que se deixam ser usados pelo seu poder na terra. Que maravilha! Nós iremos encerrar mais este segundo bloco e queremos lhe convidar a permanecer conosco, não saia daí. Aprendemos que devemos continuar contribuindo com um coração generoso, amoroso, voluntário para a obra do Senhor. Continue contribuindo. Na medida que você contribui para o Senhor aqui na terra, para que a obra de Deus continue sendo feita aqui na terra, automaticamente e ao mesmo tempo, você está ajuntando tesouro no céu. Não tesouro corruptível, não é ouro nem prata, mas é um tesouro muito mais excelente, um tesouro espiritual, algo que foge à nossa mente, à nossa capacidade de imaginar o que está preparado para os salvos, para os santos naquele grande dia. Portanto, continue contribuindo, continue fazendo a obra de Deus assim como Deus tem te chamado. Não saia daí, o intervalo é sempre rapidinho, voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 6, que deverá ser estudada presencialmente em todas as congregações no domingo, dia 5 de novembro. Portanto, nós estamos hoje estudando sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos para o resumo deste terceiro tópico da lição, que tem como tema principal, neste terceiro tópico, a chamada para ir. Nós já aprendemos sobre a importância e o valor da oração nessa grande comissão.
No segundo bloco, aprendemos sobre a importância das contribuições financeiras para a manutenção dessa obra evangelizadora e missionária. E agora, no terceiro tópico, nós iremos aprender sobre a chamada, a importância também da chamada, que é o terceiro aspecto, né, deste tripé da obra comissionada pelo Senhor Jesus. No primeiro subtópico, nós iremos aprender sobre o seguinte assunto: Deus quer usar cada crente. Isso aqui é muito importante, nós vamos trabalhar bem esse primeiro tópico. O segundo subtópico, a chamada missionária. O terceiro subtópico, caráter e testemunho na obra missionária. E, por fim, o perfil do vocacionado. Que bênção, que maravilha. Pastor Elias Gomes, nós já vimos sobre a importância da oração, o valor das contribuições financeiras para a obra missionária. E agora o terceiro aspecto, né, deste tripé, que é a chamada para ir. E aqui, pastor Elias, o primeiro subtópico é muito interessante, é muito importante que nós destaquemos, porque o comentarista diz: Deus quer usar cada crente. Isso aqui é muito importante, pastor Elias, eu considero, porque muitos incorrem no equívoco, no erro de querer terceirizar este aspecto da grande comissão, que é ir. Alguns querem terceirizar essa parte de ir evangelizar, de ir pregar e de ir fazer a obra efetivamente da pregação. Eles dizem o seguinte: não, eu contribuo, eu oro e eu estou fazendo a grande comissão por completo. Não, a pessoa está fazendo incompletamente a grande comissão, porque a grande comissão ela é feita tanto orando, tanto contribuindo, como indo. E aqui o comentarista diz o seguinte: Deus quer usar cada crente. Aqui, pastor Elias, eu vejo a tentativa, né, de se querer evitar que muitos irmãos terceirizem esse aspecto da obra evangelizadora e missionária, que é pregar o evangelho. Deus, ele quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho evangelizador ou o trabalho missionário. Pastor Elias, uns vão para as missões transculturais, mas nem todos são chamados para essa grande obra. Aqui nós precisamos, pastor Elias, neste momento, penso eu acho importante destacar, que existe uma chamada que nós chamamos de específica, né? Alguns irmãos recebem essa chamada específica, né? Mas nem todos os irmãos recebem essa chamada específica. Mas não é pelo fato de não receberem essa chamada específica para irem que elas não devem evangelizar. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos que aqui se trata do aspecto mais ativo, digamos, das ações missionárias ou das atividades evangelísticas, que é pregar propriamente dito. E cada crente, além de salvo, deve ser uma testemunha do reino de Deus. E o fato de nós termos sido chamados para ser testemunha, portanto, para testemunhar, é reflexo do quanto nós fomos responsabilizados para evangelizar, para anunciar as boas novas. E nós podemos dizer que cada crente deve ser um evangelizador, cada crente deve ser um missionário na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na faculdade, lá no trabalho, com os colegas de atuação profissional, nas suas viagens por aí afora de atuação profissional, onde quer que seja, cada crente pode e deve testemunhar com a sua vida. Mas além de testemunhar com a sua vida, apresentando o aspecto reto, uma conduta plausível, uma conduta aprovável diante de Deus, manifestando o fruto do Espírito, cada crente pode abrir a sua boca também em ocasiões oportunas para anunciar a palavra de Deus, as boas novas. Tem pessoas, pastor Epaminondas, que aceitaram Jesus lá dentro de um ônibus coletivo. Sim. Tem pessoas que aceitaram Jesus quando ouviram a mensagem de alguém que estava sentado do seu lado dentro de um metrô. Uma determinada feita, eu vindo
inclusive de um trabalho, de um evento que nós tínhamos ido participar, o senhor também foi, em São Paulo, um colóquio, um seminário, aliás, de pregadores, e lá do meu lado tinha alguém precisando muito de ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu falando com aquela pessoa, e daqui a pouco ela ficou muito comovida, pegou meu telefone e manteve um contínuo contato, e até hoje a gente tem um telefone, ele tem o meu e etc. E ele não esqueceu, ele disse que aquilo ajudou muito, ele estava passando por adversidades terríveis, estava precisando de ouvir uma palavra. O que eu quero dizer é que há ocasiões específicas que alguém vai aceitar Jesus quando ouvir a palavra exclusivamente desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo agora. Sim. É uma ocasião específica. Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem o seu jeito de atuar e, portanto, cada crente, em cada situação, seja nos hospitais, seja nos presídios, seja nos albergues, seja nas ilhas, seja em aldeias indígenas, seja onde quer que seja, há pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes essas pessoas estão se desculpando, estão procurando um meio de fugir disso, dizendo que não foi chamado para este fim. E foi sim chamada para pregar dentro da informalidade. Quanta gente pensando que missionário ou pregador é só estar diante de um público grande, é ter um domínio de uma oratória bem acentuada e etc. E não é isso. Ser missionário aqui, cada crente pode ser sim, ser um missionário, cada crente pode falar que Jesus salva, purifica, perdoa pecados e quer levar a pessoa para o céu. Agora, pastor Elias, no segundo subtópico, sobre a chamada, a gente percebe claramente aqui uma chamada específica, né, para uma determinada obra ou uma grande obra. Isso é fato. Nem todos são chamados para fazerem uma obra, por exemplo, transcultural, que nós mencionamos agora há pouco. Mas o que tem em comum nessas chamadas aqui, chamada do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Jonas, do apóstolo Paulo, há uma coisa em comum aqui nessa chamada, é que Deus, ele não tem um único, podemos dizer, padrão ou meio ou forma de chamar as pessoas para o serviço do reino de Deus. Porque algumas pessoas, elas veem no outro uma chamada e querem que a chamada delas sejam igual àquela, e não é. Exatamente. A forma, ela, na verdade, a maneira como Deus se apresenta, ela é multiforme, né, pastor Epaminondas? Tem Exato. várias formas, e nós vemos que Isaías foi chamado de uma forma poderosa, teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. Da mesma forma, o profeta Jeremias, desde o ventre da sua mãe. E nós vemos também, dentre outros, nós vemos o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi chamado para trazer a mensagem do Senhor de uma forma específica, e ele disse, ficou relutando, e o Senhor disse que independentemente se o povo iria ouvi-lo ou não, se o povo iria dar crédito ou não, se o povo iria reagir positivo ou negativamente à mensagem que ele haveria de pregar, isso independia. O certo é que ele deveria ser um atalaia de Deus, deveria ser uma voz que iria pregar as boas novas. E no capítulo 2, verso 5, o texto nos diz assim: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É claro e evidente que há pessoas que foram, sim, chamadas por este fim específico, mas nós sabemos que nestas ocasiões, certamente, Deus usa a devida liderança ou quem Ele quiser para deixar isso muito claro e muito evidente. E com a chancela de Deus, essa pessoa certamente terá um resultado exitoso, terá um resultado, digamos que promissor nas suas ações evangelísticas e missionárias. Muito bem. Então nós temos um chamado de Deus, em primeiro lugar, para cada crente, né, pastor Elias, pregar o evangelho com a sua vida, da forma como o Senhor chamou para fazer essa obra.
vimos aqui que há chamadas específicas para grandes obras e que Deus não chama todos da mesma forma, da mesma maneira. Não há um padrão. Deus ele tem as suas formas peculiares para cada um de nós. A forma como Deus me chamou não é a mesma forma com que Deus chamou o pastor Elias e você que está me assistindo agora. O certo é que Deus chama e Ele chama a todos. Deus chama primeiro a todos para si. Jesus ele chama os discípulos para Ele, lá na grande comissão. Depois Ele envia esses discípulos. Veja, Jesus te chamou para a salvação, para Ele. Agora Ele te envia para ser, então, um pregador, para ser um missionário, assim como o pastor Elias muito bem pontuou aqui, nos mais diversos locais que estão ao seu alcance. Deus lhe chamou. Faça e cumpra o chamado, o ide poderoso de Jesus. E aí, pastor Elias, nesse aspecto há algo a se observar, que é o caráter e testemunho na obra missionária e também o perfil do vocacionado, né? Veja que existem critérios, né? Nós precisamos salientar que o nascido de Deus, o nascido de novo, ele, em primeiro lugar, ele precisa ser luz em meio às trevas e ele precisa dar sabor, ele precisa temperar, conforme Jesus diz aos chamados: vocês precisam ser luz do mundo e vocês têm de ser sal da terra, tem que trazer sentido, tem que carregar tempero e dar sabor à vida das pessoas através da mensagem do Evangelho e, com isso, há um perfil do vocacionado, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. E o que nós vemos aqui é uma espécie de manifestação do caráter do cristão, acompanhando e fazendo evidência a verdade existente na palavra pregada. Porque imagine uma incoerência, uma discrepância entre aquilo que alguém está pregando e a sua própria vida, o seu próprio estilo de vida. O que o comentarista está nos falando aqui é sobre a necessidade de uma combinação direta entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. De alguma forma, ele está dizendo que há uma necessidade de aquilo que eu estou pregando, que é o Evangelho, seja mostrado com resultados na minha própria vida, entendendo que aquilo que eu faço está relacionado com o ministério e aquilo que eu vivo está relacionado com a minha própria vida pessoal com Deus, porque cada missionário, cada crente, antes de ser um pregador, antes de ser um evangelizador, tem que ser um salvo. Sim, perfeito. Tem que ser alguém que o Senhor já falou, nascido de novo. Então ele tem que entender que há uma necessidade de cultivar essa comunhão com o próprio Deus e não se embriagar em atividades missionárias. Quantas das vezes, pastor Epaminondas, missionários foram enviados por aí afora e não tiveram a devida responsabilidade moral, ética e espiritual com as atividades que estavam realizando e acabaram que pregando uma coisa, mas se enveredaram-se na prática para outros caminhos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele nos fala sobre esse cuidado que ele tinha diante das tentações, diante das oportunidades de pecar, de cair, de se declinar, digamos, espiritualmente. Ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele está falando de autodisciplina. Ele diz assim: reduzo à servidão para que, empregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha aí, quanta gente ganhando outros para Cristo estão perdendo a sua própria vida. Por isso é que o missionário ele deve apresentar esse perfil de alguém que foi devidamente vocacionado. E o vocacionado aqui se enquadra naquele aspecto de uma chamada específica para missões, inclusive, e na sua grande quantidade esmagadora, missões transculturais. Então, nós vemos que deve, sim, apresentar um perfil e um perfil de qualificação espiritual estabelecida pelo próprio Deus, estampada nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Nós, assim, iremos concluir este programa, esta lição maravilhosa,
eu quero fazer a leitura da segunda parte da conclusão que o autor coloca. Aqui, para a nossa meditação, ele diz assim: a Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Veja o chamado de Deus para mim, para você, para todos nós. É tempo de salvação. Há um tempo determinado por Deus para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas, para que preguemos o Evangelho, conforme disse Paulo, em tempo e em fora de tempo. E o Senhor conta com você, meu amado irmão. O Senhor conta contigo na proclamação do Evangelho do Reino de Deus, anunciando Cristo até que Ele volte. Assim, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que você possa levantar-se no Espírito do Senhor com ousadia para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, pregando o Evangelho na sua casa, entre os seus parentes, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos hospitais, nas praças, onde estiver ao alcance dos seus pés. Levante-se e pregue o Evangelho, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja e nós precisamos fazer parte desta grande comissão, pregando o Evangelho com poder e com muita autoridade. Deus te abençoe, obrigado por sua audiência, continue acompanhando a programação da TV Kairos e nós aguardamos por você no próximo programa. Também agradecemos a Deus pela vida do Albert Júnior, que nos ajuda aqui na produção do programa, agradecemos a Deus pela direção da TV, pela vida do pastor Elias, que hoje está aqui comentando conosco esta lição, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, que Deus continue abençoando, usando o seu povo na terra, a sua igreja nesta cidade, para fazer e cumprir a obra da grande comissão. Deus te abençoe. Nós iremos finalizar pedindo ao companheiro pastor Elias que nos despeça em oração. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão oportuno, tão propício, tão especial, Senhor, onde nós estivemos tratando aqui da Tua Palavra. Manifesta o Teu favor, Senhor, alcançando corações, alcançando as famílias, alcançando vidas, ó Pai, por meio deste veículo de comunicação. Em o nome de Jesus, abençoa o Teu servo, pastor Epaminondas, toda a sua família, abençoa o nosso pastor presidente, pastor Salles, toda a sua casa, nosso companheiro, ó Pai, de atuação aqui, evangelista Wallace, toda a sua família e todos nós, Senhor, que nós sejamos alcançados pela Tua proteção, pela Tua provisão, pela Tua bênção ser conosco. Em tudo nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.